Bom, se você está chegando e ainda não conhece esse canal, seja muito bem-vindo. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve se estiver no YouTube, que vamos começar mais uma live. Hoje com o tema codependência emocional, com uma super convidada. Estamos tentando entrar já 3 vezes e o Instagram nos sabota. Vamos ver se agora dá. Esperar um pouquinho, enquanto vai entrando. Oiê! Oi! Será que agora vai? Com fé em Deus, vai, né, Adriana? Você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, meu pai amado. Comecei a achar que o problema sou eu. Sabe o que que é isso? Isso é para comemorar o Dia Internacional da Mulher, para ver se nós somos persistentes mesmo. Porque foi tanto elogio essa semana. Quero ver se Verdade. numa situação tumultuada, elas conseguem ficar de bom humor e ainda assim persistir. Aí, ó, é prova, entendeu? Que a gente Exatamente passou na prova lá, ó. Estão ouvindo a gente? Agora foi, gente. Então vamos lá, vamos convidar a galera para participar com a gente. Vamos mandar os avisinhos, que hoje nosso tema tá de arrepiar, né, não, Adriana? Exatamente. Amém. O tio falou aí, amém. Verdade. Eu já estava desistindo já. Ah, para, vai. Eu já ia remarcar. Mas sabe, na hora que eu fui reiniciar o celular, o Wagner entrou em outras lives aqui no Instagram e também tá travando. Então, não sei, pode ser uma conexão, né, no aplicativo, alguma coisa assim. Mas agora deu certo. E agora nós vamos até a hora que acabar o assunto. É quantos minutos mesmo? É 40 minutos? Eu não sei mais o tempo. Então, era 1 hora, mas de um tempo pra cá não tá parando com 1 hora mais, não. Eu já passei 1 hora e 10 e não parou, Ah, não. isso é bom saber. Vamos lá. É, vamos ver, né, como é que vai ser. Se o pessoal vai participar, se vai trazer perguntas, né? Então, Ah, gente, ó, para quem tá chegando aqui agora, para quem não conhece a Adriana Satu, ela é psicóloga. Quer se apresentar, Adriana? Fica à vontade. boa noite a todos. Lani, é um prazer novamente estar aqui conversando com você. Eu estou com saudades. Essa pandemia afastou nós, né? Afastou, na verdade, todo mundo. Faz tempo que eu não faço uma live, por isso que eu comecei a ter um sentimento de, poxa vida, logo na minha vez. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Adriana Satu, psicóloga clínica aqui, e atendo aqui em Cajamar, no bairro do Polvilho, pertinho da Lani. Bem pertinho. E assim, é uma pessoa que eu admiro de coração. Eu sempre falo isso, né? Eu não convido no meu canal pessoas que eu não admiro. Então, para eu chamar é porque realmente existe uma admiração sincera e verdadeira. Então, eu como pessoa, como mãe, como esposa, como profissional. E Ah, esse tema, obrigada. assim, delicado, né? Priscila, seja bem-vinda aí que entrou. Quem foi entrando, Elisângela, sejam bem-vindas. Esse recado, eu não queria falar assim, por isso que eu te convidei. Porque, queira ou Que não, gostoso. é um tema que deixa algumas questões no ar. É claro que em uma live não dá para a gente passar todas as informações, né, gente? Não vai sair daqui falando, você é codependente, você não é, você não é, eu sou, né? Mas a gente já fica mais esperta. O que eu falo, a minha intenção com essas lives é trazer mais informação para que a gente que a gente tenha mais qualidade de vida, não é? Não é sempre que a gente tem oportunidade de estar conversando com um profissional para fazer perguntas, para entender sobre a nossa personalidade, né? Sobre os nossos dilemas. Então, é uma grande oportunidade de quem se interessa para estar participando. Então, eu te agradeço de coração de ter aceitado o meu convite. E vamos para o tema, né? Vamos falar de Vamos. codependência emocional. Sabe uma coisa que eu tenho visto, Adriana? Eu acho que existe uma certa confusão entre dependência emocional e codependência, né? Para coisas assim parecidas, que às vezes eu ouço, a pessoa é codependente. Você fala, não, isso não é codependência. Então vamos primeiro ver qual que é essa diferença entre um e outro? Sim, é fácil de identificar. Dependência é uma pessoa
que depende do amor da outra no sentido de se a pessoa me abandonar ou se eu terminar com essa pessoa, eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir dar sequência na minha vida, não vou ser eu mesma. Desestabiliza essa pessoa só em pensar no algo de término de relacionamento. Então, é uma pessoa dependente emocional da outra, depende desse amor. O codependência é o ao contrário. A pessoa, no caso, ela acredita que ela é 100% na vida da outra, no sentido de a outra precisa 100% de mim, porque eu preciso atendê-la em todas as dimensões e todas as necessidades para que ela não venha sofrer nenhum tipo de situação que para ela é uma catástrofe. Então, uma pessoa codependente, ela é extremamente dedicada ao outro. Ela vive num relacionamento abusivo, complicado e destrutivo. O codependente. O codependente. Não que um Ju, seja dependente bem-vinda. também... Lani, vai fazendo as Dá um oi honras aqui aí. Dá um oi aqui para Grando. Gente do céu, eu acredito que a codependência emocional acontece muito mais do que a gente imagina, né, Adriana? Sim, sim. E muitas E vezes principalmente... é inconsciente. Sim. Principalmente, Lani, porque quando a gente fala de algo emocional, dependência e codependência, às vezes a pessoa acredita que é somente um relacionamento entre um casal, né? Correto? Homem, mulher, mulher e homem, dois homens, duas mulheres. E não, a codependência também está entre mãe com filhos, filhos com mãe, e assim vai indo. Isso é bem Eu acho importante a até gente que até colocar alguns pontos assim para a pessoa perceber e entender que há também essa codependência emocional também entre pessoas, não necessariamente casal. então, assim, a princípio, de escutar, é até interessante você ter um codependente por perto. A princípio parece legal, né? Porque é alguém para resolver seus problemas, não é isso? Exatamente. Só que, na verdade, não é bem assim. É importante a gente ressaltar aqui paixão. Eu vou iniciar pela paixão, só para todos terem um conhecimento linear. Quando nós iniciamos um relacionamento, temos a paixão. E a paixão nada mais é que um estado químico, né? Em que a gente fica encantado com a pessoa, que a gente quer paparicar, que a gente quer ter o tempo todo. Então, a paixão nada mais é que um estado de consciência alterado, correto? Só que quando vai passando o tempo, vocês vão se conhecendo, vão se adaptando, vão se ajustando e a vida vai seguindo. Você não fica com aquela ardência toda, aquela necessidade de autocuidado um pelo outro. E aí a vida vai seguindo. O que acontece com o codependente? A pessoa começa, tá vendo a minha mão? A dominar a vida do outro. E o outro, sem perceber, achando que isso é muito natural, muito saudável, é porque me ama, vai deixando. E aí, quando ela vê, virou um casulo, né? Os dois estão afastados, vivendo só um mundo de duas pessoas, em que outras pessoas estão extremamente afastadas. E aí vira uma situação que o sufoca. Por isso que precisamos ter cuidado, porque no primeiro momento é tudo muito gostoso, muito prazeroso, só que aí quando a situação está além, é aonde tanto o codependente quanto a vítima, né, se vê numa situação em que como eu vou fazer com tudo isso? Como eu vou limitar agora? Porque o codependente é uma pessoa totalmente invasiva, por mais que ela ou ele se doa para o outro 100%, esquecendo dele ou dela, ela passa a ser invasiva. Passa a ser invasiva até mesmo porque não tem limites, não sabe colocar limites e não sabe ter limites consigo mesmo. E não é de graça, né, Adriana? Ele vai pedir algo em troca, ele vai cobrar isso em algum momento
Isso pesa. Olha só, a Elisângela comentou: nossa, vivi 8 anos codependente do meu ex-esposo. Me encaixo nessa conversa. Você percebia? Você percebia, Elisângela, era codependente dele, que você queria resolver tudo, achava que ele não vivia sem você? Era essa a sensação? Porque, né? É mais ou menos. Porque, pelo que eu entendi, pelo que eu vejo, o codependente, ele vê no outro uma fragilidade que na realidade não existe, mas ele acha que não é capaz de resolver os próprios problemas, que ele sabe mais, que ele é um poço de fortaleza, não é isso? Ele é um poço de fortaleza e o outro não consegue resolver se ele não tiver presente. Por isso que isso é muito comum de acontecer com filhos, né? Às vezes a mãe não permite, principalmente mãe, né, que fica mais tempo junto, não permite que o filho cresça, ache capaz de resolver os próprios problemas, transformando essa relação em uma codependência emocional. Olha só, se anula, acaba com a autoestima dela mesma, acaba com a autoestima do outro, né? Porque o também se acha incapaz, porque fica olhando aquilo. No começo, falei, no começo é bonitinho e gostosinho, não é, Adriana? Porque, poxa, a vida tá aí para resolver. Porque é difícil de voltar atrás. Quer dizer, a vítima não é tão vítima assim, né? A Exatamente. vítima, entre aspas, se aproveitou e se aproveita da situação, conscientemente ou não. Você falou tudo, Lani, porque se existe uma pessoa codependente, é porque existe uma pessoa que se deixa o codependente se aproveitar dessa situação. Então, é uma troca. Então, que aí, no caso, é a vítima. É muito importante ressaltar esses dois comportamentos que não são comportamentos saudáveis. O codependente é uma pessoa extremamente comunicativa, tem um poder de persuasão muito avançado. Então, quando a pessoa vai conversar com, vamos dizer que eu sou codependente do meu marido. Então, quando eu vou conversar com ele, eu já tenho um argumento, eu já tenho um texto, eu já tenho uma colocação em que o outro começa a acreditar nas minhas verdades. É realmente, se a Adriana não fizer, se a Adriana não tomar ação, se a Adriana não controlar, e aí vai realizando as atividades que é desejo meu e que é interessante para ele, até um certo ponto. Porque eu vejo o codependente como aquela pessoa que jogou a sua rede, né? E catou o seu peixe. E aí, quando o seu peixe tenta sair da rede, ele tá ali já se debatendo e fica naquela dependência do outro, né? Então, quando quer água, vai lá, coloca no mar ou no lago, não sei. Quando quer algo para você, tira. E fica nesse controle, nesse bate-a-sopra, e isso vai ficando uma situação desconfortável para ambos. Você percebe que é uma linha tênue, né, entre o cuidado mesmo, o carinho, para essa codependência. Não fala que você não tá me ouvindo. Deu um delay aqui. Tá me ouvindo? É importante a gente. Agora eu tô. É importante a gente lembrar de. Já estamos até preocupadas, né, com esse delay. Mas é importante a gente lembrar que o codependente, na sua infância, eu gosto de voltar e pontuar isso, são pessoas que foram extremamente exigidas, que tiveram pais aí que não deram muito amor, ou então puniram muito eles. Então, eles crescem que essa emoção não elaborada, esses conteúdos não bem entendidos, interpretados. E aí, na sua fase adulta, no seu relacionamento, ela devolve para o outro tudo aquilo que ela gostaria de ter. Então, por isso que o codependente ele é tão invasivo, só que ele nunca pensa nessa situação emocional sua. Ele pensa que ele está ali de prontidão para ajudar o outro, é invasivo na vida do outro, toma as decisões pelo outro, coloca limites pelo outro, esquece de você, porém, ele somente está alimentando uma dor interna, algo que
virou uma crença que está te limitando, que precisa ser trabalhado. Então, o codependente, ele sofre muito porque ele sempre vai ver da seguinte forma: poxa vida, eu faço de tudo, eu me dou e ainda nunca sou boa, não sou autossuficiente, fica nessa situação, sabe, de autojulgamento. Não consegue perceber que está faltando respeito pelo outro e principalmente por você. Está faltando limites em ambas as partes, porque mesmo que é um relacionamento, é um casamento, é um namoro, é um noivado, temos que ter o respeito um pelo outro e principalmente temos que ter uma vida tranquila e de flexibilidade. Os relacionamentos de pessoas codependentes, né, geralmente são relacionamentos, como eu disse no início, um casulo, fechadinho. Os dois vivem muito no mundinho deles, fazendo as coisas deles, não se relaciona com outras pessoas, com outros casais. Um ciúme, assim, fora do normal, fora do contexto, uma falta de respeito a ambos. E por isso entra no relacionamento abusivo, relacionamento tóxico e todas as outras palavras que nós já conhecemos. Adriana, essas pessoas, a gente pode até falar em mulheres, mas hoje também existem muitos homens que são extremamente submissos. Pode-se dizer que são codependentes? Porque o codependente é aquela pessoa extremamente invasiva, ela é compulsiva, ela tem um transtorno compulsivo, só que pela vida de uma outra pessoa. E você usou aquela pessoa que não tem ação, é isso? Eu não entendi. É, submisso, porque na verdade, assim, eu percebo que Submisso, pessoas muito submissas não deixam de ser pessoas controladoras também. Elas fazem o que quer, mas em troca estão tendo aquilo que elas querem também. mas aí são no caso de vítimas. A parceira ou parceiro é o codependente. É aquilo, se existe o codependente, é porque existe a vítima. Então, tendo uma troca. Só que os dois tentam ali manipular, porém o codependente manipula muito mais. Vai ter muito mais argumento para trazer as suas necessidades e suas demandas. O codependente tem uma posição muito de salvador da pátria. Se ele não existisse para aquela pessoa, nada aconteceria. E aí ele acha. E aí vem a posição da vítima, né? Que é aquela que deixa o outro dominar e fazer. É um comportamento totalmente abusivo do outro. Só que muitas vezes, aquele que é chamado de vítima, né? Que eu falei que não é assim, porque se aproveita da situação, muitas vezes, para sair dessa situação, é ele que vai no grito, né? É ele que vai ter que bater o pé e falar: não, pera lá, eu sei fazer, eu consigo fazer, e você vai precisar me dar esse espaço. Exato, exato. E é importante falar sobre... Eu trabalhei um tempo com dependentes químicos e eu via muito essa codependência nas mães. E o que mais assim me chamava a atenção era que quando o filho conseguia dar um fim naquele vício, né? Que é a compulsão em usar uma substância química e conseguia seguir a vida dele, andar, constituir sua família, as coisas aconteciam, a mãe ficava doente. Por quê? Ela ficava doente. Ela, como codependente, ela não percebia que ela vivia para esse filho. Independente de ela ter ido numa biqueira, ter ido num bar, ter ido na rua, isso era prazeroso para ela. Ela se sentia útil, extremamente útil. Ela era a salvadora da pátria do filho. O filho saciou, resolveu essa questão, seguiu com a vida dele e ela se sentiu, e agora? O que eu que eu vou vou fazer? E é aí onde a pessoa, né, se tem consciência da sua vida e fica doente, né, entrando aí num quadro até depressivo. Então, por isso que
codependência é algo que a gente precisa tomar cuidado, precisa conversar bastante, explicar bastante, e as pessoas ter noção desse estado mental, para até mesmo se observar e perceber o que ela está fazendo com ela mesma, se está respeitando não somente o outro, mas a ela mesma, e procurar apoio, procurar ajuda. Tá, aí vamos pensar que a pessoa vê uma live dessa, ou vê um vídeo, ou lê alguma coisa, ou percebe que tem uma coisa que tá errada, igual a Elisângela já identificou, né, que ela passou por isso. Como que a pessoa faz para mudar esse comportamento, Adriana? Tem alguma dica, alguma coisa assim que a gente passando para ajudar? Porque assim, eu acho que todo Sim, mundo que se eu fiz a... identifica, todo mundo que se identifica, né, se anulando, deixando os próprios interesses para fazer a vontade do outro, achando que o outro, né, o parceiro ou a parceira, não é autossuficiente para resolver os próprios problemas, achando que você sabe mais do que o outro, né? Já são aí sintomas, né? Que eu preciso ligar minhas anteninhas. Opa, será que eu não estou sendo invasivo demais na vida dessa pessoa? E eu sei, assim, ah lá, olha, eu já acho que perdeu o casamento por causa disso. Eu sei que quando a gente está junto com alguém, quando a gente é casado com alguém, e a gente percebe que essa pessoa está fazendo alguma coisa que vai trazer que vai prejudicar a família, tanto ele quanto a família, quanto as finanças, enfim, a gente quer resolver. Só que muitas vezes é preciso dar um passo para trás e deixar. Não é assim, Adriana? Porque se você quiser salvar tudo, resolver tudo, primeiro que ninguém é dono da verdade, né? A gente não tem como saber o futuro, o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas você acha que esse comportamento de querer evitar o sofrimento é o que leva a pessoa a ser um codependente? Sim, e principalmente por questões do passado não identificadas e não trabalhadas, a pessoa tem baixa autoestima. Só que ela não sabe disso. Eu já atendi pacientes assim, e quando a pessoa chega no consultório, a pessoa chega da seguinte forma: eu estou estressada. E aí a terapia começa, a gente está trabalhando estresse. Até então é estresse. Aí lá no meio da terapia, eu encontro uma pessoa totalmente codependente. Então, quando a gente começa a trabalhar as questões emocionais do seu estilo de vida, jogo de vida, questões da sua história, a gente vê situações em que não foi trabalhado, criou crenças gerais ali, distorcidas sobre ela, sobre sua visão e sobre o outro, virou aí uma pessoa, um homem, uma mulher, em que está em um relacionamento totalmente tóxico, infeliz, de muitas brigas, de muitos ciúmes, de uma comunicação totalmente distorcida de ambos os lados, porque cada um está defendendo a sua ponta, e extremamente mutilados. É essa palavra que eu uso, porque eles acabam se mutilando em palavras que machucam muito e piora somente a sua visão para o espelho de personalidade, de autoestima de pessoa. E encontra-se uma pessoa dentro do consultório que ama muito o outro, não sabe como resolver isso, estou perdendo a minha pessoa amada, e agora? O que eu faço com tudo isso? Então, a codependência emocional é uma pessoa que sofre por demais, por achar que talvez tenha a necessidade de cumprir todas as necessidades do outro, esquecer de você, esquecer de ti, ser invasivo e aí dominar a pessoa como fosse o seu boneco. E quando a pessoa chega em uma certa fase do casamento ou do relacionamento e encontra-se com o copo já transbordando, é onde a pessoa surta, quer impor limites, não sabe como impor limites, porque essa pessoa, como nós conversamos, tem um poder de persuasão assim gigantesco, sempre vai falar, mas eu faço tudo por você, tem essas jogadas, e o outro cansado, não conseguindo mais ter argumentos para
falar para o outro o porquê aquilo não está sendo legal, pretende fazer o que? Se retirar. E é aí onde a pessoa começa a se perder e ter comportamentos aí agressivos, né? Porque não aceita. Em outras palavras, eu diria que essa pessoa que é codependente, sem usar esses títulos, eu diria que ela doa muito mais do que o outro é capaz de entregar. E a troca no relacionamento fica em desequilíbrio, porque ela vai exigir que o outro entregue algo que o outro não pode entregar, não tem para dar, né? E é claro que isso vai caminhar para o fim, vai caminhar para um lugar que não é o que eles gostariam, né? Exato. Eu fiz aqui uma lista, fiz duas listas, na verdade, nada muito longo. Uma lista de dicas, porque, como você mesmo colocou no início, é importante a pessoa despertar o conhecimento. Quando você se conhece, você se percebe, você vira a chavinha, sabe? E tudo tá aqui na sua forma de pensar, na sua forma de interpretar as suas ações de vida. Então, como a Lani ressaltou e explicou muito bem, não é a live aqui que a gente está dando uma leve pincelada sobre codependência que você vai começar a se observar e falar, puxa, eu sou codependente, vou fazer essas dicas e vai dar tudo certo. Precisa ter um tratamento para que as coisas fluam, para que você entenda e compreenda. Se você está nessa situação e se encontra nessa situação, não se desespere. Tem jeito para tudo. O importante é você se conhecer, você se entender e a partir do momento que você percebeu isso, você se amar. Então, o trabalho é se amar em primeiro momento, porque o codependente é aquela pessoa que esquece de você e vive para o outro. Então, eu fiz as dicas aqui, né, Laine, para colocar para a pessoa, se caso ela se perceber, o que ela pode fazer. E eu também fiz uma lista que a gente pode realizar também de comportamentos e sintomas que essa pessoa tem. Não sei por onde você quer que eu inicie, por qual dos dois. O que você achar melhor, o que você achar mais viável. Vamos fazer então o seguinte: primeiro eu vou ler os sintomas, porque aí acho que fica mais compreensível a pessoa entender. Vou usar aqui minha cola e depois no final a gente Identificar. exatamente, aí no final a gente fecha com a dica, né? Porque aí a pessoa vai fazer aquele quiz com ela mesmo. E aí, se você tiver interesse de ir colocando alguns exemplos que você tem vivenciado, você trabalha bastante, né? Com esse perfil, né, Laine? E fica à vontade, porque acho que fica mais palpável. Então, eu fiz aqui um checklist, assim, que pessoas codependentes, ela se sente responsável pelo outro, né? Quando a gente fala responsável pelo outro, nós estamos falando de sentimentos, de pensamentos, de ações, de escolhas, desejos, necessidade, bem-estar, destino, enfim, tudo isso que eu coloquei, todas essas questões, a pessoa codependente, ela sente necessidade, assim, 360 graus para a outra pessoa. A outra pessoa é seu centro e ela vai completar todo o resto. Você já conheceu alguém assim? Já. Essa pessoa, ela sente ansiedade, extremamente ansiosa, ela sente pena do outro e culpa quando o problema ela não consegue resolver ou quando não tem um problema para ela resolver. Você vê, eu acho que a maior dificuldade nessa questão é entender que isso não é bom. Porque muitas vezes a pessoa, o codependente, acha que ele está sendo. Ele realmente se acha o salvador, né? Ele realmente acha que ele é a fortaleza que tu precisa. E que sem ele, o outro não tem condição de viver. E claro que isso é com a melhor das intenções. Gente, é muito interessante, porque é com a melhor das intenções, não é, Elisângela? Você viveu sobre isso. Não é querendo sufocar o outro, não é querendo invadir a vida do outro, não, é querendo ajudar. E para enxergar que isso não está sendo bom para nenhum dos dois,
Sim, porque Vai olha tendo. só, algo que acontece bastante quando você usou a palavra comprar é que essa pessoa, ela acredita que tem o dever, a obrigação de ajudar o outro em tudo. Então, ela oferece conselhos, ela oferece querer comprar alguma coisa, dar alguma coisa, acalmar os ânimos, consertar, sabe? Não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu compro, não usa meu cartão de crédito. Ela se doa ou ele se doa totalmente para o outro. Tudo isso porque ela quer somente o outro só para ela. Esse codependente, gente, é bem importante lembrar que é uma pessoa que faz tudo isso para o outro porque ela quer só para ela. Não quer que essa pessoa, essa vítima, olhe para nenhum dos lados. Então, é uma pessoa também, é importante até lembrar que bem ciumenta, porque ela quer toda a atenção, todo o movimento só para ela, só para ele. Hum. Boa noite, Camila. Bom, continua aí com a sua lista. A Alguém que... Elisângela colocou assim que as melhores intenções mesmo. Sim. E uma coisa também que eu coloquei aqui, ó, que essa pessoa ela prevê as necessidades do outro e fica se perguntando por que as demais pessoas não fazem o mesmo. É como ficar se olhando para Ah, a vida sim. do Vitor. Ele ou ela se percebe que ela é uma pessoa que faz demais. Só que ela fica questionando por que o outro não faz o mesmo? Por que não são assim? Ou por que o meu parceiro também não é assim? Então ela também ela se observa e percebe essa relação, mas ela acredita que é algo boa das suas melhores intenções e fica questionando por que isso não vem do outro também. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Aí a outra questão aqui que também é importante, que essa pessoa, ela diz a si mesmo que seus próprios desejos ou necessidades não são importantes. Então, se ela tem necessidade de alguma coisa, de fazer, de curtir, ela omite todos esses desejos e ansiedades para realizar o desejo e as necessidades do outro. Geralmente, essas pessoas sempre estão endividadas, porque usa toda a sua vida financeira para ajudar a outra pessoa. Então, para agradar o outro, ela passa por si mesma, ela desagrada ela mesma, desde que o outro esteja bem, desde que faça o que o outro quer. Tá vendo como que a vítima não é tão vítima assim? Ela tira vantagem da situação. É porque ela sente necessidade de dar, né? Ela sente essa necessidade de Sim. se doar. É aquilo que você falou logo no início, né? Essa pessoa, em um certo ponto, ela vai exigir tudo isso de volta. Aí é quando não se sente reconhecida, né? E aí começa a desenvolver sintomas no corpo, dores nas costas, porque tá carregando coisa que não é dela. Uma hora o corpo também vai dar o sinal, vai somatizar. Exato. É bem importante lembrar que quando a pessoa não entende esse seu comportamento, não percebe isso em você, ela tem fortes possibilidades de encontrar parceiros e parceiras no mesmo perfil. Porque quando ela está na busca de se relacionar, ela sempre vai se atrair por pessoas carentes, por pessoas que estão precisando de alguma coisa, porque é o perfil que ela gosta. Sim, atrai, né? Vai atrair exatamente aquilo que ela precisa para viver. E é engraçado que a pessoa também carente vai se sentir atraída por essa pessoa. E é onde há essa paixão, essa conexão. E quando vê, tá no relacionamento tudo de novo. Eu não sei se você já ouviu aquele ditado. Parece que eu tenho o dedo podre. Eu só... É. Então, na verdade, será que você realmente tem dedo podre? Quais são as suas escolhas? Quais são os seus conteúdos? As questões que em você não trabalhadas, né?
a qual tá te direcionando sempre um estilo de pessoa, um perfil de pessoa. Então, a pergunta é, não é o seu dedo que está apontando para o outro, é você que está buscando essa pessoa. Então, o processo é inverso, é olhar para você e se perguntar, por que eu me atraio por esse tipo de homem, por esse tipo de mulher? E aí, você começa a encontrar os seus porquês e as suas dúvidas e a chave começa, né, mudar. O Tiago está perguntando se tem algum grau de psicopatia aí. Não, não. Porque, no caso, o psicopata, ele não tem emoções, né? Ele não apresenta emoções. Então, na verdade, aqui a pessoa tem emoção. Ela gosta, ela realmente ama. Ela é aquele amar demais, amar assim fora da casinha. E a psicopatia é o grau de a pessoa não apresentar emoção para o outro. Ela entra no relacionamento, mas no quesito mesmo de somente usufruir. Ela só quer receber. Codependente não, ele só quer doar, é ao contrário. Ótimo. Aí tem a atual frase, né? A pessoa não consegue dizer não, faz de tudo, compromete-se a fazer mais do que pode. Então, ela se compromete ou ele se compromete demais. É uma pessoa que se sente muito zangada, vitimada, mal amada, usada. Mas, na verdade, é ela que se coloca, ou ele, né? Eu uso muita palavra ela, mas nós estamos falando dos dois gêneros. Ele que se coloca nessa situação, ele que se doa desse jeito, né? E não entende porque os outros não têm paciência ou fica zangado com elas ou com eles. Eles não entendem por que isso acontece. Porque, poxa vida, eu fiz tudo. Eu dei minha vida para você, tô não sei quantos cuidando de você, e você reclama isso? Quando eu peço um pouquinho de cuidado. Exatamente Gente, a isso. gente ri, mas não é engraçado, não, viu? É, A gente ri, mas é bem triste. triste. Quem vive isso de verdade é triste. Sim, e aí eu venho com as E dicas, precisa, né? ó, cuidar daqui de dentro, né? Vai, depois que veio as dicas. Desculpa, continua. Imagina. Aí vem as dicas, né? Se você se observou e percebeu que você é esse estilo de pessoa, que você tem essas características ou sintomas, o Thiago falou alguma coisa aqui. Sim, sim. Cortou aqui o áudio, eu não estou te Tanto ouvindo. codependente quanto vítimas são muito controladores. Codependente é mais. Exatamente. Exatamente. As vítimas, a vítima, não, na verdade, não consegue ter argumentos com o codependente. Lógico que ele vai querer controlar, vai querer colocar algumas coisas, mas o codependente sempre vai ter vai conseguir nessa briga entre palavras, o codependente sempre se sai como o vitorioso. Cortou para Tiago, você? a vítima, ela é aquele famoso banana, sabe? Que acaba cedendo, que acaba deixando, que acaba concordando para não dar discussão, para não dar briga, para acabar validando o argumento do outro, dizendo, né, como se ele realmente tivesse razão, como se ele realmente resolvesse. Não, é só para não dar confusão. Principalmente se está junto há muito tempo. Uma das dicas que eu dou, tanto para um quanto para o outro, né? Primeiramente, se você está nesse relacionamento, vocês têm que conversar, vocês têm que explicar, né? O diálogo é tudo. Posicionar que isso não é saudável para ambos, que precisa criar um estilo de vida mais harmonioso para os dois. E principalmente começar a fazer algo simples que você realizava antes de estar com essa pessoa.
faça uma lista das coisas que você gosta e que você deixou para trás, que você vai perceber que você deixou muita coisa para trás para viver nesse relacionamento. A partir do momento que você fez essa lista, comece a colocar de prática essas coisas. Procure seus amigos, pessoas com quem você tinha um diálogo, com quem você conversava e que você deixou de lado, pessoas em que você, às vezes, se encontrava para tomar aquele chopp, né? Ou encontrava num grupo de amigos. Uma vez por semana, tente encontrar com essas pessoas, ou até mesmo com a família, porque você acaba se afastando até mesmo da família, né? Tente realizar atividades e coisas que você deixou de fazer para viver esse relacionamento. E aí é importante que o seu parceiro esteja também nesse mesmo pensamento, porque a pessoa também precisa desse ar, precisa respirar. Lembre que um relacionamento assim é um relacionamento tóxico, um relacionamento que somente vive os dois. Eu já vi situação de casal que saiu para ir no supermercado e essa ida até o supermercado gerava um abril, uma discussão, porque um olhou para o lado e o outro achou que já estava vendo uma traição naquele olhar. Então, são coisas muito similares, coisas pequenas que se transformam em coisas grandes, e aí o outro começa a se vestir em uma carapuça para viver comportamentos adequados conforme aquela pessoa codependente acredita que é certo e necessário. E esse gesso que você acaba usando que te deixa mal, que te deixa a ponto de explodir. E você começar a fazer as coisas que você gosta, você começa a retirar esse gesso que foi colocado, que é o momento que você começa a realizar coisas prazerosas a dois ou sozinho, e que tem que ter esse respeito e cuidado de ambas as partes. Porque um relacionamento é isso, né? O relacionamento é duas pessoas estar junto para resolver várias coisas e ter o respeito de poder conversar, falar, achar, entender, sei lá, ter aquele diálogo e que o outro não venha com seus julgamentos e opressões, que é o que acontece nesses relacionamentos abusivos. Sabe uma coisa que eu sempre comento, tanto nas lives quanto nos atendimentos, é que assim, muitas vezes o outro, né, o cônjuge vem conversar com a gente para contar alguma coisa e a gente, na melhor das intenções, tenta resolver o problema do outro. Só que o outro não está buscando uma solução em você, ele só está querendo que você escute, né? Então esse já é um comportamento que você vê que às vezes, né, em toda essa lista, né, de comportamentos que você passou, tá sem sono ali, Nani tá falando. Você tá me ouvindo? Alguém mais tá sem som? Ah, tá, que bom. Voltou. Nessa lista de comportamentos que você falou, que um codependente faz, às vezes a gente identifica um ou outro na nossa convivência, né? Então isso sozinho a gente consegue ir moldando. Então, uma das coisas que eu acho que a gente pode começar a moldar, se você se identificou com alguns, é justamente esse. Quando alguém vem trazer algum problema para você, não queira o problema dessa pessoa. Não importa se é seu filho, se é seu cônjuge, se é pai, se é seu amigo, só escuta e só dê sua opinião se for solicitada. Se ela não pedir sua opinião, não dê sua opinião. Porque senão, na melhor das intenções, querendo ajudar, você vai estar sendo invasivo na vida dessa pessoa. Exatamente. Lani, tá com delay. Acho que por isso você ficou um pouquinho parada. E eu estava afirmando com a cabeça porque eu estava ouvindo que você tinha terminado de falar. É exatamente isso. A Laine tem prioridades porque você atende bastante casais, mas
Eu tenho atendido muitos casais nessa situação, são pessoas que estão extremamente em um sofrimento. E exatamente isso que a Lani colocou, a importância dos dois entender essa situação, compreender esse estado que está, esse relacionamento, e os dois juntos buscar alternativas. Não adianta somente um andar em uma posição e o outro não andar. Os dois têm que ter em conjunto. Para quê? Para que o processo evolua. Eu lembro de um relato de um dos meus casos, que a pessoa estava juntos aí há 4 ou 5 anos, não me recordo, bom tempo, né? E eles foram convidados para uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, eles chegaram lá, não conhecia muitas pessoas, só conhecia, acho que o casal que estava casando. E eles comentaram que eles sempre ficavam assim, os dois ali naquela mesinha, comiam o que chegava na mesa, ou ia lá, pegava alguma coisa, nem beber, não bebia, sabe? Extremamente restrito. E aí era aquela coisa monótona, sem muita interação, sabe? Aí logo já batia aquele cansaço, aí vamos embora, vamos embora, vamos embora. E eles falaram que nesse casamento foi diferente. Nesse casamento, ela, né, até começou comentando que ela se deu a oportunidade a conversar com uma pessoa que estava do lado, uma outra mulher, que no primeiro momento ela achava que era uma pessoa com uma expressão facial assim um pouco até de brava, tal, mas na verdade era a forma como ela via as pessoas, né? E ela deu a oportunidade, abriu ali a comunicação, e aí o marido também conseguiu conversar com outro, e enfim, quando eles menos pensaram, eles tinham formado assim um grupo de pessoas que tinha terminado de se conhecer, e todo mundo deu aquela risada. Aí ela falou assim que ela foi lá no meio, na hora que a noiva foi jogar o buquê, e ela pulou, não pegou o buquê, mas ela pulou e foi aquela bagunça. E que depois eles foram para a pista de dança, eles dançaram muito junto com a turma que tinha terminado de se conhecer. E aí, quando eles chegaram na sessão, eles falaram assim: por favor, eu quero entender o porquê eu demorei tantos anos na minha vida para tomar uma ação dessa com a minha esposa. E ela repetiu a mesma coisa. Então, o quanto eles viveram nesse casulo, por quantos anos eles viveram nessa situação e não se divertir, não curtir esse casamento, não aproveitar o máximo desse relacionamento, vivendo totalmente em uma situação abusiva e doentia. Você conseguiu me ouvir? Porque tá tendo delay, né? Bom, acho que foram todas as dicas, né? O importante é abrir para o mundo, abrir para o novo, se dar a oportunidade, exatamente, e se conhecer novamente, né? Acho que esse casal precisa se conhecer novamente, porque viveu tanto tempo realizando coisas que não foram saudáveis nesse mundo somente entre os dois, então eles precisam se conhecer, se conectar. E eu tenho o hábito até de comentar que para um relacionamento dar certo, né, tem que ter engrenagem, né? Tem que se casar. Então, acho que se temos duas peças de ferro fundidas, ela precisa criar dentinhos e começar a criar engrenagem para que as coisas andem, para que as coisas caminhem em prol do que aquilo que eles acreditam que é melhor para eles, né? Para o relacionamento, para o casamento deles. Perfeito. Gente, nossa live aí aconteceu 1000 coisas, né? E foi conectado, e caiu, e entrou de novo, mas eu acredito que pelo menos uma mensagem que a gente gostaria, nós conseguimos transmitir para vocês. Eu espero que essa live, que esse conteúdo possa abrir os olhos para identificar alguns comportamentos que podem não ser tão saudáveis para a sua vida, para o seu casamento, né? Se de repente tem alguém por perto querendo ser codependente emocional seu, já é hora de pôr um basta, de colocar os limites, porque cabe a nós. Nós decidimos como vamos viver a nossa vida. Eu sempre falo para o meu filho que está fazendo aula online, né? Online, tudo de casa, daí eu falo para ele, bom, pode ser um saco, depende de você, de como você quer olhar. A nossa vida é a mesma coisa, o nosso casamento é a mesma coisa. Pode ser um saco, um peso a carregar, e pode ser divertido, pode ser
é interessante entender de como a gente olha a nossa vida. Então, eu quero agradecer de coração quem resistiu à internet e ficou aqui com a gente. Adriana, muito obrigada mesmo, de coração. Vamos ver se agora a gente não demora tanto para se reunir de novo, né? Todos os Exato, temas, com para a gente poder certeza. estar Quero junto de novo. agradecer. Lani, eu quero agradecer porque você, né, me elogiou tanto no início da live. Eu falei, meu Deus do céu, eu que admiro a Lani Sardelli e passa tanto conhecimento, tanto aprendizado nas suas lives. E eu fico pensando, né, quando eu crescer eu vou ser igual ela. Então, então, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu agradeço a todos, como a Lani falou, né? Resistiu aí, esteve conosco, nos ajudou, nos fez pergunta. A minha gratidão. Eu tenho 2 livros aqui que eu gostaria de deixar para aqueles que têm interesse em fazer uma leitura. Eu só não tenho o nome do autor. É Mulheres que Amam Demais. Não sei se a Lani já leu. E tem um livro que se chama Codependência Nunca Mais. Se eu não estou enganada, é a mesma autora que viveu uma situação total de codependência por muitos anos, conseguiu sair e lançou esses livros. São excelentes e trabalha exatamente com muito critério de detalhes, tudo isso que a gente conversou aqui na live. Muito bom, Adriana. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, sua carreira, sua família. E até a próxima, gente. Gente, obrigada. Quem estava aí, ó. Beijo. Vamos ver se a gente consegue salvar, né? Vou colocar lá no YouTube. Para quem acompanhar depois poder assistir. Olha lá, já quer outra live. Dá sugestão de tema aí, Thiago, pra gente, tá bom? Um beijo. Obrigada, Adri. Fica com Deus.